Boa noite. O tema da apresentação de hoje é sobre o triângulo de Pascal, tá? E esse trabalho consiste da definição de triângulo de Pascal e algumas aplicações e algumas propriedades também. Vamos lá. O triângulo de Pascal, como o nome sugere, né, ele é um triângulo aritmético, infinito de forma organizada por coeficientes binomiais. Esse triângulo é dividido em linhas e colunas que têm início a partir do número zero. Os coeficientes binomiais também são chamados de números binomiais e são representados da seguinte forma. Ele tem essa cara aí, né? E a gente chama isso de binômio. O número n é o numerador, o número p é o denominador, onde n e p são números naturais e n maior ou igual que p. Esse número binomial é calculado através da seguinte expressão. N sobre p é igual à combinação de n termos escolhidos a p, onde fica n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, de forma que nós já conhecemos. E esse é considerado o cálculo do binômio. Sendo assim, a combinação simples com n elementos tomados p a p. N simboliza o fatorial de um número n qualquer, e p fatorial simboliza o fatorial de um número k qualquer, onde k é um número real. Uma propriedade dos números binomiais que nos auxilia na construção do triângulo de Pascal é a relação de Stiefel, que nos diz o seguinte. A combinação de n menos 1 termos tomados k menos 1 mais a combinação de n menos 1 termos tomados a k é igual à combinação de n a k. Para quaisquer, isso na relação de Stiefel, né, nos diz que para quaisquer n e k, tais que k esteja entre 1 e n, ou seja, somando dois elementos consecutivos de uma mesma linha, obtemos o elemento situado abaixo da última parcela. E é basicamente isso que a relação de Stiefel nos diz. Aqui nós temos a demonstração da relação de Stiefel. Seja X um conjunto finito, não vazio, com n elementos. O número de subconjuntos de X que possuem K elementos, né, onde K está situado entre 1 e n, é justamente a combinação n a k. Isso é, a cardinalidade do conjunto Y, onde Y está contido em X e a cardinalidade de Y é igual a X, é igual à combinação de n a k. Por outro lado, se a gente destacar um elemento X asterisco, onde ele esteja contido, onde ele pertença ao conjunto X, podemos determinar o cardinal que tem como nome, né? O cardinal de Y, onde Y que está contido em X e a cardinalidade de Y igual a K, de uma maneira alternativa, procedendo como segue. O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos contar o número de subconjuntos de X com K elementos que possuem X asterisco, ou seja, a gente vai determinar a cardinalidade de Y com união os elementos X asterisco. Isso quer dizer, Y conjunto com X, Y contido em X, perdão, Y contido em X, exceto o X asterisco e a cardinalidade de Y igual a K menos 1. E a gente vai chamar esse número de M1. No próximo passo, a gente vai contar o número de subconjuntos de X com K elementos que não possuem o X asterisco. Isso é, a cardinalidade de Y igual a Y contido em X, exceto o número X asterisco, né? E a cardinalidade de Y igual a K. E o nome desse número a gente chamou de M2. Somando os dois números, a gente tem que, pelo argumento da dupla contagem, que M1 mais M2 é igual à cardinalidade de Y, onde Y está contido em X, e a cardinalidade de Y é igual a K. E a partir disso, a gente tem que a combinação de N e K termos. Agora, como a cardinalidade de X menos o termo X asterisco é igual à cardinalidade de X menos a cardinalidade do X asterisco, a gente tem que, como a cardinalidade de X, nós já vimos previamente, né, eram N elementos, e a cardinalidade de X asterisco é um elemento, só possui ele. Então,
a gente chega à conclusão de que M1 é igual a N menos 1, tomados a K menos 1 elementos, e M2 é N menos 1, tomado a K elementos. Assim, a gente tem o resultado que a gente precisava, né? O resultado que a gente queria demonstrar. Agora, uma aplicação da relação de Stiefel. Considerando um grupo formado por uma mulher e N homens, o número de modos de selecionar nesse grupo um subgrupo formado por P mais 1 pessoas é a combinação de P mais 1 termos escolhidos N mais 1. O número de modos de selecionar um subgrupo formado pela mulher e por P homens é 1 vezes a combinação de P termos tomados N a N. Isso é igual à combinação de P tomado a N termos. E o número de modos de selecionar um subgrupo de P mais 1 pessoas formado só por homens é a combinação de P mais 1 a N. E aí, nesse caso, a gente tem logo embaixo, né, uma imagem da relação de Stiefel, como o que ela nos diz. Como o número total de subgrupos é a soma do número de subgrupos dos quais a mulher participa com o número de subgrupos dos quais a mulher não participa, nós temos que a combinação de P mais 1, N mais 1 é igual à combinação de P a N mais a combinação de P mais 1 a N. Tá bom? Agora, nós vamos partir para a construção do triângulo de Pascal. A gente pode seguir os seguintes passos na resolução dos números binomiais, né, que são os que formam o triângulo de Pascal. Todos os elementos da coluna 0 é igual a 1. O último elemento de cada linha é igual a 1. E o elemento que não está na coluna 0 e nem é o último elemento da linha é a soma do número de cima mais o antecessor do número de cima. E aí, aplicando os passos acima, a gente chega nesse resultado, tá? Aí nós podemos ver que a soma dos dois números sucessivos na linha, né, resulta no valor exato da linha abaixo. E assim sucessivamente. E aí a gente tem um exemplo de como fica até a linha 6, resolvendo o cálculo desses números binomiais. Ali estava dizendo, a partir desse raciocínio, somos capazes agora de construir o triângulo de Pascal que possui a seguinte forma. Lembrando sempre que o triângulo de Pascal não tem número máximo, né? Você pode calcular isso até a linha que você desejar. E aí, o triângulo de Pascal ele possui algumas propriedades. A primeira propriedade delas é o teorema das linhas. E esse teorema nos diz que a soma de todos os termos de uma linha é calculada por Sn, a soma dos n termos, né? É igual a 2 elevado a n, em que n é o número da linha. Ou seja, isso é a combinação dos n elementos da linha tomados n a n. Isso é igual a 2 elevado a n. Aí a gente tem a demonstração desse teorema. Tomando a combinação de P números tomados a N, o número de subconjuntos com P elementos do conjunto A, onde A é igual a 1, 2 até N, ou seja, A é um conjunto de N termos. Então, a soma das combinações é o número total de subconjuntos de A. Mas, para formar um subconjunto de A, onde A possui N elementos, nós devemos marcar cada elemento de A com um sinal mais, indicando que o elemento foi escolhido para o subconjunto, ou com um sinal menos, indicando que o elemento não foi escolhido. Como o número de modos de marcar os elementos é 2, nós vamos ter a seguinte expressão, né? 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, que é o número de elementos. Então, provamos que o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos é 2 elevado a n. E aí, logo abaixo tem a imagem, né, de como ficaria a soma dos termos nas linhas do triângulo de Pascal. Na linha 1, como nós temos apenas um termo, ficaria 2 elevado a... Como nós temos, perdão, a linha 0, né, possui o número, o início do conjunto é 0, fica 2 elevado a 0, que é igual a 1, possui apenas um termo. Na linha 1, é a linha 1 mais 1. Logo, fica 2 elevado a 1. Na linha 2, nós vamos ter 2 elevado a 2. Na linha 3, teremos 2 elevado a 3. Na linha 4, teremos 2 elevado a 4. Na linha 5, teremos 2 elevado a 5. E assim por diante, até o número que nós desejarmos
descobrir. Agora, temos uma outra propriedade, que é a relação das combinações complementares, que diz o seguinte, que em uma mesma linha do triângulo de Pascal, elementos equidistantes dos extremos são iguais. Ou seja, a combinação de P a N é igual à combinação de N menos P a N. E essa fórmula possui uma coisa com essa cara. Ou seja, N fatorial sobre N menos P fatorial, abre o colchete, né? N menos P fica igual a N fatorial sobre N menos P, P fatorial. Que isso é igual à fórmula da combinação de P termos tomados N a N. Agora, a gente já viu previamente, né, o teorema das linhas, agora o teorema das colunas. O teorema das colunas diz que a soma dos binomiais de uma coluna com início no primeiro elemento tem como resultado o binomial à direita da linha abaixo do último elemento que foi somado. Ou seja, a soma dos termos fica com essa cara aí, é uma combinação de P termos tomados a P, onde eu vou somar os elementos sucessivos, né? E no final, nós vamos ter o resultado, fica à direita da linha abaixo, ou seja, a soma desses termos vai dar a combinação de P mais 1, tomados a P mais N mais 1. E aí nós temos o exemplo e a demonstração de como isso fica. Para provar esse teorema das colunas, a gente vai aplicar a relação de Stiefel, tá? Nos elementos da coluna P mais 1. Ou seja, a gente tem a combinação dos termos da coluna P mais 1, tomados a P mais 1. Então, combinação de P mais 1 tomada a P mais 1 é igual a combinação de P mais 1 tomada a P, mais a combinação de P a P. Isso a gente pode fazer com todos os termos, né? Então, fazendo com P mais 1, com P mais 2, com P mais 3, e aí a gente chega nessas equações aí. Aí, na última, a gente pode perceber que a combinação de P mais 1 e P mais N mais 1 é igual à combinação de P mais 1, P mais N, mais a combinação de P a P mais N. Somando e simplificando parcelas iguais que aparecem em membros opostos, obtemos que a combinação de P mais 1, P mais N mais 1 é igual à combinação de P mais 1 tomada P, mais a combinação de P a P, mais a combinação de P a P mais 1, mais a combinação de P a P mais 2, e assim até a combinação de P a P mais N, tá? E nessa a gente chega no teorema das colunas, que na imagem aí a gente consegue ver, digamos assim, graficamente, né? Não necessariamente graficamente, mas é uma representação de como é esse resultado e como é esse teorema no triângulo de Pascal em si. Vamos lá. Agora, o teorema das diagonais. A gente já viu o teorema das linhas, o teorema das colunas e agora o teorema das diagonais. O teorema das diagonais nos diz que a soma dos elementos de uma diagonal, ou seja, de uma paralela à hipotenusa do triângulo de Pascal, obviamente, começando no primeiro elemento da diagonal, é igual ao elemento que está imediatamente abaixo da última parcela. Ou seja, a combinação de 0 a n mais a combinação de 1 a n mais 1, mais a combinação de 2 a n mais 2, mais etc. Mais a combinação de P a n mais P é igual à combinação de P a n mais P mais 1. O binômio de Newton, a gente define como binômio de Newton a potência de um polinômio que possui dois termos. E o cálculo de um binômio está relacionado com o triângulo de Pascal, que se torna um mecanismo para calcular o que chamamos de coeficientes binomiais. Para calcular um binômio, usamos a seguinte fórmula. A mais B elevado a n é igual ao resultado do cálculo do binômio, de n a 0, isso multiplicado por a elevado a n, mais o resultado do cálculo do binômio n a 1, isso multiplicado por a n menos 1 vezes b, e isso sucessivamente. Note que o valor do expoente de a vai diminuindo até que o último termo dele seja igual a elevado a 0. E sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1, por isso o termo não aparece logo lá no final, no último termo, né? E perceba também que o expoente de b começa com b elevado a 0. Logo, b não aparece no primeiro termo e vai aumentando até chegar a b mais n. A b elevado a n, perdão, no último termo.
Além disso, o número que acompanha cada um dos termos é o que chamamos de coeficiente, neste caso conhecido como coeficiente binomial. Aí nós temos um exemplo do binômio de Newton, tá? X mais y elevado a 5. E aí, para descobrir os coeficientes, nós temos que resolver esses coeficientes binomiais. É a combinação de 5 a 0, combinação de 5 a 1, combinação de 5 a 2, combinação de 5 a 3, combinação de 5 a 4, combinação de 5 a 5. Para encontrar o resultado do coeficiente binomial, vamos encontrar os valores da linha 5 do triângulo de Pascal, ou seja, o resultado desses coeficientes são os mesmos valores da linha 5 do triângulo de Pascal, que são 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Ou seja, se nós substituirmos o resultado desses cálculos, desses coeficientes binomiais, na posição que eles estão definidos ali em cima, nós descobrimos que os coeficientes desse binômio de Newton é 1 vezes x elevado a 5, mais 5 vezes x elevado a 4 vezes y, mais 10 vezes x elevado a 3 vezes y elevado a 2, mais 10 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo, mais 5 vezes x vezes y à quarta, mais y elevado a 5. Simplificando isso tudo, a gente chega nessa equação aí, tá? E o teorema das diagonais, explicando, né, agora a motivação do teorema das diagonais, nós temos a seguinte conta. A combinação de 0 a n, mais a combinação de 1 a n mais 1, mais a combinação de 2 a n mais 2, e assim sucessivamente, até a combinação de p a n mais p é igual à combinação de n a n, mais a de n a n mais 1, mais a combinação de n a n mais 2, mais a combinação de n a n mais p. Isso nós podemos perceber que é a combinação de n mais 1 a n mais p mais 1. Logo, percebemos também que isso é a combinação de p a n mais p mais 1. E aí abaixo temos a representação de como isso fica no triângulo de Pascal. O resultado da soma das diagonais é o valor logo abaixo do último membro, né, da diagonal. Alguns exercícios. Calcule o valor da expressão abaixo, ou seja, é para resolver os coeficientes binomiais, tá? E nós podemos, é perceptível, né, que a gente está tomando os termos da coluna 1 do triângulo de Pascal até a linha 7. Aí no lado esquerdo nós podemos ver o desenho, né, do triângulo de Pascal e quais são os termos que nós estamos somando. Pelo teorema das colunas, a gente pode perceber que o resultado da soma desses termos é o valor diretamente abaixo à direita, né? É a combinação de 8 a 2. Mas aplicando a fórmula do teorema das colunas, nós temos que a combinação de P a P mais a combinação de P a P mais 1 mais a combinação de P a P mais 2 mais até a combinação de P a P mais N é igual à combinação de P mais 1 a P mais N mais 1. Com isso, o valor dessa soma é igual ao termo que ocupa a linha 7 mais 1 e a coluna 1 mais 1, ou seja, a linha 8 e coluna 2. Logo, nós temos que o resultado da soma dessa expressão é a combinação de 8 a 2. Portanto, é 8 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 menos 2 fatorial. Isso nós podemos perceber que é 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Simplificando, chegamos a 8 vezes 7 dividido por 2, que é igual a 28. Tá? Então, o valor da soma desses termos aí é 28. Segundo exercício. Ele quer que você calcule o valor da soma 1 vezes 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 vezes 4, mais 3 vezes 4 vezes 5. Isso até o valor 50 vezes 51 vezes 52. Para resolver essa soma, nós podemos reescrever ela como um somatório. Como é que vai ficar isso, né? A soma vai ser o somatório de K menos 1 até 50, de K termos, né? Onde a multiplicação, né, nós podemos escrever como K que multiplica K mais 1, que multiplica K mais 2.
Portanto, substituindo, nós temos, fica o somatório de K igual a 1 até 50, 3 fatorial, de a combinação de 3 termos tomados K mais 2 elementos, né? E 3 fatorial nós sabemos que é 6, então vai ficar 6 vezes o módulo dessas combinações aí, onde o primeiro termo é 3, então fica a combinação de 3 a 3, até 52, que é o valor do último elemento, né, do conjunto. Portanto, fica 6 vezes a combinação de 4 tomados em 53 elementos. E o resultado é esse número aí. 17.569.000... Não, perdão. 1.756.950. E o próximo exercício é: dado o binômio de Newton x mais 3 elevado a 6, a soma dos coeficientes x elevado a 5 de x elevado a 4 e x elevado a 1 é igual a... Ou seja, ele quer a soma dos coeficientes desses elementos aí que ele está pedindo, né? Para desenvolver esse binômio, a gente precisa da linha 6 do triângulo de Pascal. Qual é a linha 6 do triângulo de Pascal? Vamos lá. Olhando aí na imagem, né, nós temos que a linha com os elementos 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. E é o resultado das combinações, né, como nós já vimos anteriormente. Então, como nós sabemos que esses são os coeficientes, é só substituir no binômio. Então, fica 1 vezes x elevado a 6, mais 6 vezes x elevado a 5 vezes 2, mais 15 vezes x elevado a 4 vezes 2 elevado a 2, mais 20 vezes x elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, mais 15 vezes x ao quadrado vezes 24, mais 6x vezes 25, mais 26. E ele tinha pedido a soma dos coeficientes de x elevado a 5, x elevado a 4 e x elevado a 1, né? Então, olhando para esse binômio, nós percebemos que os termos que acompanham x elevado a 5, x elevado a 4 e x são 12, né? Que fica 12 vezes x elevado a 5, 60, porque é 15 vezes x elevado a 4 vezes 4, e 192, porque 6x vezes 32. E, portanto, nós devemos somar esses três termos que nós descobrimos, né? Então, fica 12 mais 60 mais 192 igual a 264. Essa é a soma dos coeficientes. E foi isso. Basicamente, o tema é esse. Algumas propriedades, né? A definição. E é isso. Espero que tenham gostado.